Luís Magalhães, Tax Partner da KPMG, a consultora que elaborou este estudo ao qual o Económico teve acesso a convidado deste grande jornal. Luís, boa tarde, obrigado pela presença. É um prazer tê-lo aqui. Estes níveis de tributação são aceitáveis? Bom, aceitáveis depende do conceito e da aceitabilidade de cada um de nós, não é? Nós achamos que são incomportáveis, pela expressão que utilizamos. E porquê? Por um conjunto de razões, algumas mais óbvias que outras. Primeiro porque a experiência diz-nos, a experiência empírica, mas também estudos científicos independentes demonstram que há uma relação direta entre o aumento dos impostos a partir de um certo nível que provoca aquilo que nós não queremos, que são comportamentos evasivos, que faz com que depois aqueles que continuam a pagar tenham que pagar mais. E, portanto, há um ponto a partir do qual esse facto é inelutável. E nós acreditamos, já o dissemos ano passado, mantemos-lo este ano, porque este estudo é feito anualmente nos cerca de 150 países onde a KPMG está presente, é um estudo comparativo em várias geografias. Nós achamos que esse ponto já foi ultrapassado. Já foi ultrapassado? Acreditamos que sim. E este estudo, é bom ressalvar isso, expurga todas as variáveis que não são semelhantes nos respectivos países. Ou seja, podemos claramente afirmar que neste momento, com a atual taxa de tributação, Portugal tem a taxa mais elevada comparado com os 5 países mais ricos da União Europeia. Exatamente. Isso é importante porque muitas vezes há estudos que são feitos enfim, e que comparam apenas taxas nominais. Nós tentamos não cair nesse erro e, portanto, ponderamos tudo, deduções, abatimentos, benefícios fiscais. Portanto, são situações que comparamos de famílias, a mesma família, vivendo em Portugal ou nesses países que referiu, e noutros também, teriam essas cargas que foram publicadas hoje. As pensões mais altas aqui são claramente mais prejudicadas face aos trabalhadores no ativo com um rendimento semelhante, consideravelmente mais... Eu acho que em relação às pensões, já o dissemos também, há 2 pontos que merecem um especial destaque. O primeiro é esse que acabou de referir, não é? E que nos faz alguma espécie, uma tributação muitíssimo mais gravosa dos pensionistas quando comparados com aqueles que felizmente ainda têm trabalho. Isso não compreendo, essa distinção negativa. A segunda, talvez ainda mais gravosa, é o facto de, em resultado de uma alteração que foi introduzida no Orçamento de Estado para este ano, 2013, esta SES, a chamada SES, que tributa, recorde-se, até 50%, as pensões de reforma, passar a incidir, não apenas como no passado, em 2011 e em 2012, sobre as pensões da CGA, Caixa Geral de Apresentações, Segurança Social, mas também, e aí é que está, diria o espanto, se quiser, ou surpresa, ou outra coisa qualquer, sobre pensões de reforma decorrentes do facto de a sua empresa, e se calhar você próprio, durante 10, 15, 20 anos, terem poupado dinheiro e decidido optar por um esquema complementar de pensão de reforma. Dinheiro sobre o qual eu já fui tributado, eu a questão ou as empresas. É essa, não é? A questão é essa, dupla tributação. Dupla, o que você quiser. Portanto, há a tributação da empresa, há a tributação sua, você podia ter, se calhar, recebido mais salário, mais bónus, ter investido mais ou menos em imobiliário, noutras coisas quaisquer, não o fez. Portanto, de resto, acedeu àquilo que o Estado sempre estimulou as empresas e as pessoas a fazer, que é aforrar, e aforrar para a reforma, do ponto de vista privado, com dinheiros privados. Portanto, isto nada tem a ver com despesa pública, rigorosamente nada, e, portanto, eu não consigo sequer compreender. Mas isso configura um confisco? Eu acho que configura, isso é o mais importante, uma solução que me parece não sensata. A partir daí, e injusta, claramente injusta. A partir daí, depois se é inconstitucional, se vai provocar o que é que seja, acho que são discussões interessantes que se podem ter ajudante, mas a mim o que importa são os princípios e acho que no plano dos princípios esta decisão, enfim, não nos convence. Pela sua experiência, há uma probabilidade forte desta questão ser considerada inconstitucional por parte dos juízes do Palácio da Atum? Repare, tal como já dissemos também hoje na edição do Diário Económico, esta é uma questão técnica. Claro, fazendo a ressalva, obviamente... Não é a minha especialidade. Não é um constitucionalista. Não, porque, enfim, eu faço esta ressalva porque vejo muitas pessoas que não a fazem. Claro. Portanto, faço esta ressalva de forma não irónica, nem cínica, como é evidente, mas, enfim, eu acho que a assertividade com que digo o que digo sobre esta medida e aquilo que aprendi na faculdade sobre direito constitucional e o que conheço da lei,
fazem com que me parece que, enfim, de facto, há uma probabilidade esta componente, o artigo 78 da Lei do Orçamento de Estado, possa merecer fortíssimas reservas do ponto de vista da sua conformidade com a Constituição, mas enfim, logo veremos. Existiam alternativas em termos de modelo da carga fiscal a aplicar em Portugal, mesmo na atual conjuntura? Esse é um belíssimo ponto. Mais equitativas, não é? Esse é um bom ponto. Nós temos de ter noção, enfim, é muito fácil, e eu tento sempre, enfim, até pela experiência e pela colaboração que temos dado ao longo destes anos todos a vários governos, eu tento sempre pôr-me nos sapatos da pessoa que está do outro lado, porque é muito fácil. Criticar é fácil. Criticar, é muito fácil. E a situação é difícil. Quaisquer medidas que se anunciem no dia seguinte, temos dezenas de comentadores, enfim, a fazerem um trabalho mais de destruição do que propriamente um trabalho de apoio à identificação de soluções. Portanto, eu percebo perfeitamente... Mas também, se a medida que fosse tomada fosse diametralmente oposta, existiria um mesmo número de comentadores diferentes com as mesmas posições. Isso, infelizmente, é muito português, mas prossiga. O ponto é aquele que você referiu, de facto. Haveria outras soluções, haveria, enfim, hipóteses menos drásticas, menos injustas, enfim. Nós dizemos sempre na vida, só a morte não tem solução, portanto, há sempre soluções, há sempre alternativas, há sempre medidas. Há muitas pessoas em Portugal com muita vontade de ajudar e de contribuir. Viu-se esta comissão da reforma do IRC, que acaba de ser constituída por pessoas que têm a sua vida. Enfim, conheço muito bem praticamente todos eles. Sou amigo pessoal do Lobo Xavier há mais de 20 anos, sei bem a vida que ele tem, uma vida difícil, e não obstante dedica-se e está preparado para apoiar o país. Há sempre soluções. De pro bono, claro, há sempre soluções. E, portanto, eu acho que sem oferir qualquer optar tipo por medidas que não são enfim, razoáveis, com o argumento que não é o caso, enfim, mas que se fosse de que não há outras alternativas, isso não me convence. Portugal precisa desesperadamente de ter aqui um quadro de IRC mais competitivo? Nós acreditamos que sim. Como sabe, temos vindo a trabalhar nessa matéria também já há uns meses. Acreditamos que sim. A experiência internacional aponta também nesse sentido. Bem sabemos que o fator fiscal não é o único que influencia ou que determina as decisões dos investidores, mas que lá sai. E, portanto, que este também conta, esse conta com certeza. Mas é correto, tendo em conta o atual estado de emergência do país, a nomeação desta comissão, que vai, de certa forma, prorrogar qualquer tipo de aplicabilidade prática das alterações em sede de IRC para 2014, quando, eventualmente, se calhar poderíamos avançar para a redução de IRC a 10% o mais depressa possível, mais depressa do que antes de 2014. Deixe-me dizer duas coisas. Primeiro, nós sempre dissemos, e de resto, este fim de semana estava a recordar, que o primeiro documento que entreguei quando comecei a trabalhar neste assunto da redução do IRC, em setembro, dizia expressamente que havia um conjunto, infelizmente grande, de matérias em sede de IRC que carecem e que justificam uma reflexão e uma reforma como esta que agora vai arrancar. Portanto, ou seja, há todo sentido e faz falta, de facto, uma análise para quem tiver interesse em ler o despacho do Sr. Secretário de Estado que nomeou esta comissão, está lá tudo. Enfim, há um conjunto de items e um conjunto de objetivos que é muito urgente, já é há muito tempo. Enfim, infelizmente, vai agora ser objeto de reflexão e de alteração. Isso é muito importante. A sua pergunta é, mas então e os 10% fica para essa altura, 2014, ou podemos, ou queremos avançar agora? Bom, quanto à questão do podemos, a resposta é sim, podemos. Portanto, juridicamente, nada impede, assegurando-se que Bruxelas, tal como foi este fim de semana referido pelo Sr. Ministro da Economia, deu o seu acordo ao programa, nada impede, tecnicamente, que assim seja mais cedo. Quanto ao devemos, é uma opção política que cabe naturalmente ao Governo tomar e, portanto, sobre isso não pronuncio. Luís, muito obrigado pela sua presença neste jornal. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.